Glória a Deus. Semana passada eu falei para vocês que eu gostaria de convidar vocês para que nos nossos finais de semana, de uma maneira geral, né? Às vezes vai ter alguma exceção, mas ao longo desse semestre em que o tema geral na vida, no ministério da nossa igreja é consolidando uma cultura discipular. Uma cultura de discípulos com raízes bem profundas. E uma palavra em especial que foi dada pelo Senhor ao meu coração é o que o nome do Senhor implica na vida de um discípulo de Jesus, na vida de uma discípula de Jesus. O nome do Senhor, o nome de Jesus, né? E eu gostaria de convidar você para acompanhar comigo a leitura, se você quiser abrir a sua Bíblia, seu celular, enfim, ou acompanhar aqui na tela. Mateus capítulo 6, verso 9. Um verso só o verso 9. Eu gostaria de convidar você para a gente meditar um pouco na palavra, baseado neste verso. A palavra de Deus diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Quantos de vocês já ouviram essa expressão? Quantos? Maioria, né? Ok, obrigado. Oração do Pai Nosso, né? Foi a oração que não é casualmente uma oração para ser repetida, recitada como uma decoreba, mas um modelo que mostra para nós o tipo de coisas que nós podemos falar com Deus. Essa é a primeira parte da oração do Pai Nosso. E eu quero falar com vocês exatamente nessa primeira parte. E o título dessa mensagem é o impacto do nome de Deus em nós. Exatamente por causa de uma expressão que Jesus fala nesse verso, que é: santificado seja o teu nome. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O impacto do nome de Deus em nós. O nome de Jesus. Mas que nome? Aliás, o nome de Deus. Que nome? Que nome é esse? Você já parou para pensar nisso? Qual é o nome de Deus? De fato, a Bíblia atribui muitos nomes a Deus. Inclusive, o mais comum, que é o próprio Deus. Qualquer pessoa, quando vai se referir a Deus e fala Deus, sabe de quem está falando. Mas nenhum deles, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, nenhum deles é nome de verdade. Não é verdade? Deus não é nome. Nós acostumamos a chamar Deus de Deus. Mas Deus é um substantivo que é bem abrangente. Dá essa impressão, então, de que Deus ele pode ter vários nomes, ou talvez deixe a gente um pouco na dúvida. Então, qual seria? Como é o jeito certo de me dirigir a Deus? E até tem algumas linhas religiosas, enfim, que tem uma preocupação muito grande, baseada na lei, de tomar cuidado com o nome de Deus, de falar o nome de Deus. Mas existem algumas declarações na própria Bíblia que dizem que o nome de Deus é indizível. É impossível, em linguagem humana, expressar esse nome maravilhoso. Então, o que a gente precisa entender, meus irmãos, em primeiro lugar, quando falamos do nome de Deus, é que se a gente encontrasse um determinado nome que definisse Deus, isso seria um problema, porque um nome que definisse Deus exatamente
reduziria Deus a algo que a gente pode compreender, que a gente pode dominar. Só que Deus, Ele é muito maior. Ele é ilimitado. Ele é infinito. Ele é eterno. Então, vai fazer todo sentido que existam vários nomes humanos, em linguagem humana, que estão na Bíblia, que se referem a Deus, mas nenhum deles é o nome de Deus exatamente. Eu preciso que você preste muita atenção nisso, pelo que eu vou falar na sequência. Todos os nomes que se referem a Deus, então, eles são formas de expressar, na verdade, características de Deus. Então, por exemplo, um outro nome que a Bíblia dá a Deus é Adonai, ou seja, Senhor. Isso não é um nome, é um título, Senhor, que expressa que Ele é grande, que Ele é importante. Outro nome que se dá a Deus é Elohim, que do hebraico para o português, a expressão de maneira prática, né? Não exata, mas de maneira prática, Elohim vai significar, é uma expressão que significa Deus dos deuses. Então, Elohim, Deus dos deuses, não é um nome, mas é algo que expressa uma característica. Se alguém pode, é como se dissesse assim, Elohim, aquele é o Deus Elohim. Ou seja, aquele é o Deus que, se existir outro Deus, Ele está acima de todos eles. Outro nome que se refere a Deus é El Shaddai, ou o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, esse Deus, Ele é o Deus que tem todo o poder. Não há impossíveis para Ele. Ou o Senhor dos Exércitos, e poderia ter um número enorme de nomes, que na verdade são títulos que expressam características de Deus, virtudes de Deus. Então, queridos, uma coisa muito importante é que quando a Bíblia se refere ao nome de Deus, no começo da oração do Pai Nosso, Pai, Deus referido como Pai, nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Que nome é esse? Na verdade, está falando muito mais a respeito da própria pessoa de Deus do que da palavra em si. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Você está entendendo? Quando a Bíblia fala a respeito do nome de Deus, a Bíblia não está fazendo uma brincadeira. Tome cuidado com a palavra. A Bíblia está falando ao você se referir como você deve se referir ao próprio Deus, à pessoa de Deus, aos seus atributos, às suas características. Então é algo muito maior do que simplesmente ficar com cuidado a respeito do jeito de citar uma palavra. Por exemplo, lá do outro lado da Bíblia, no começo da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 20, onde estão lá os 10 mandamentos. Existe um dos mandamentos que é muito parecido com essa expressão de Jesus aqui, que diz lá, um dos primeiros mandamentos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quando nós entendemos que Deus não está preocupado somente com a palavra que sai da nossa boca, mas como nós tratamos a sua pessoa, então nós vamos perceber que nós precisamos tomar cuidado com a maneira como nós envolvemos Deus na nossa vida e nas coisas da nossa vida. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão significa tomar cuidado para não envolver a pessoa de Deus em práticas pecaminosas, por exemplo. Não envolver a pessoa de Deus, você carregar o nome de Deus na sua vida e você levar o nome de Deus para coisas vulgares, para conversas vulgares, inapropriadas.
Você carregar o nome de Deus na sua vida e você envolver o nome de Deus com crenças enganosas, com crendices religiosas, que na verdade só agradam a estima do coração das pessoas, mas que na verdade não são a verdade. Quando nós queremos misturar as coisas de Deus com carnalidade, com mundanismo, isso é tomar o nome de Deus em vão, lá em Êxodo 20. O que é muito parecido com o sentido do que está sendo dito aqui na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Mas sabe, queridos, um outro ensino, uma outra verdade muito importante, é deixada pelo Senhor Jesus, aqui, por trás dessa expressão, quando é dito aqui que o nome de Deus deve ser santificado. Então, eu quero agora não falar especificamente do nome, mas dizer o restante da expressão: santificado seja. Eu já falei sobre o entendimento do que é o nome de Deus de fato, mas e santificado seja? O que é santificar? O que é santidade? Para a gente poder ter uma ideia melhor, mais clara do que significa santificado seja o teu nome. Eu não sei quantas vezes na tua vida você já citou essa expressão. Eu já na minha vida já citei um monte de vezes essa expressão. Mas eu tenho dúvidas às vezes se a gente tem noção, se a gente sabe o que a gente está falando. Quando nós dizemos livremente, abertamente: santificado seja o teu nome. O que é santidade? Santidade tem a ver com algo muito especial. Santidade tem a ver com algo que é íntegro, intocável, algo que é puro, algo que é 100% dedicado a um propósito, que não pode ser tratado de qualquer jeito. E o conceito de santidade se refere tanto, talvez, a coisas, como também a pessoas. E principalmente pessoas, e aqui nós estamos falando de pessoa, da pessoa de Deus. E santidade tem esse sentido de algo especial, de algo puro, de algo íntegro, inteiramente dedicado, que não pode ser tratado de qualquer jeito, porque o conceito de santidade geralmente está atrelado a também o conceito de bondade. A maioria das vezes, aonde se utiliza o conceito de santidade, ali também estará presente, provavelmente estará presente o conceito de bondade. E a palavra de Deus diz que só existe um que é perfeitamente bom, 100% bom, que é Deus. O próprio Cristo disse isso. E se Deus é 100% bom, perfeitamente bom, Ele não pode ser também tentador. Ele não pode ser também praticante do mal. Ele não pode ser também enganador. Porque Ele é santo. O compromisso dEle é só com a bondade. O compromisso dEle é só com a verdade. E Ele não foge do seu compromisso. Ele fica nessa posição. Ele é sempre bom. Ele é bom em todas as coisas. Todas as suas palavras são boas. Todas as suas obras são boas. Porque o nosso Deus é santo. Ele não tem dois compromissos. Deus não tem um pé lá e o outro cá. No final de semana ele é de um jeito, ele age de um jeito. Aí começa a rolar os dias úteis, ele muda de ser Deus para fazer outras coisas. Com Deus não. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre o que Ele disse. Aquilo que Ele se compromete, Ele não deixa o seu compromisso por nada. Esse é o conceito de santidade. É disso que nós estamos falando. De um compromisso inteiro, profundo. Sem deixar nada de fora. Sem
sem brechas na lei. Não, é absoluto. Ou é tudo ou é nada. É nisso que está presente o conceito de santidade. E quando a gente pensa, queridos, do que está sendo falado, ensinado por Jesus na oração do Pai Nosso e das nossas vidas em relação a Deus, a gente precisa se dar conta de que as pessoas não podem, portanto, tratar a Deus, nem se referir a Ele do jeito que elas acham que Ele é. Porque Ele é santo. Ele não merece, Ele não deve ser tratado do jeito que a gente acha que deve tratá-lo, mas sim como Ele realmente é. Então, uma coisa que, queridos, é por isso que eu digo tanto, sabe? Nós precisamos ter contato com a Bíblia continuamente. E ainda mais quando a gente vive numa geração que não tem desculpa para não ter contato com a Bíblia. Ah, eu tenho um problema de visão. Ah, eu não consigo ler direito, eu nem sei ler. Porque hoje, meu querido, a Bíblia vai com a gente onde a gente quiser. A Bíblia se lê para nós hoje. Eu já falei sobre isso várias vezes. Não tem desculpa. E a reunião da célula, a experiência com a Bíblia que acontece lá, a experiência com a Bíblia que acontece no discipulado, a experiência com a Bíblia que acontece no culto, não é a mesma experiência que cada um de nós deve ter individualmente. Nós, a palavra de Deus e a presença do próprio Deus nas nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, o único jeito de nós não quebrarmos, não ferirmos a santidade de Deus, é se nós tratarmos a Deus do jeito que Ele realmente é e não do jeito que a gente acha que Ele é. E a única maneira disso acontecer é se a palavra de Deus estiver dentro de nós. É como se, por exemplo, alguém me convidasse para pescar. Algum de vocês, amigo meu, chegasse para mim e falasse: pastorzão, pensei em você a semana toda, eu tenho certeza que você vai ficar felizão. Eu quero te convidar para a gente sair para pescar. Melhor, pescar em alto mar, com aquele barco balançando assim, ó. Vai lá, sobe 5 metros e desce 10 metros assim. E aí, o que você acha? Bora? Meu irmão, você não me conhece, bicho. Você quer gerar uma batalha dentro do meu coração, é me convidar para pescar. Tem um monte de pescador aqui na igreja que curtem, parece criança quando combinam de sair com a vara e tal para pescar. Mas, meu irmão, pescar não é minha praia. Não vai rolar. Poxa, mas eu pensei que você gostava. Talvez seja por isso, a gente precisa se conhecer um pouco melhor. Você está entendendo? Eu estou inventando um exemplo aqui, tá? Não aconteceu isso, nada. Mas, às vezes, a gente faz isso com Deus. A gente trata a Deus, a gente fala coisas a respeito de Deus que Deus nunca falou para a gente que Ele é assim, que Ele age dessa forma. A gente dá palpite. A gente acha, não, eu acho que Deus é uma pessoa assim, 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 então com certeza Ele vai fazer isso na minha vida. Mas Ele disse que vai fazer? Não, mas eu tenho certeza que vai. Não, mas Ele disse que vai fazer? Não, mas... Não, se Ele não disse, então Ele não tem compromisso. Porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Mas por quê? Porque Ele é santo. Santificado seja o teu nome. A palavra precisa estar dentro da gente, queridos. Para a gente não errar. Para a gente não colocar Deus aonde não é o lugar que Ele frequenta. Para a gente não envolver Deus com práticas e querer que Deus abençoe coisas que são inabençoáveis. Essa palavra não existe, mas acabou de existir. Coisas que Ele jamais abençoaria, mas a gente ora, mas a gente pede para Ele abençoar. Santificado seja o teu nome. As pessoas precisam conhecer a Deus mais e mais. E assim elas vão tratar a Ele de acordo com o caráter dEle, com a natureza dEle, com a sabedoria dEle.
E assim o nome dele vai sendo cada vez mais santificado nas nossas vidas. Assim como também as pessoas que oram a Deus não deveriam orar a Deus, mas procurando viver no dia a dia de uma maneira estranha à vontade de Deus, à verdade de Deus, à santidade de Deus. Não faria nem o menor sentido. Mas infelizmente, meus irmãos, se Jesus está falando, se a Bíblia está falando isso para nós, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, santificado seja o teu nome, é porque tem gente que até hoje continua tentando fazer isso. Vive de uma forma totalmente estranha, diferente dos caminhos de Deus, mas quer dobrar o joelho, juntar as mãos e orar pedindo para Deus abençoar o que quer fazer. Isso tem que chegar nas nossas vidas. Mas muito pelo contrário, santificado seja o teu nome, vai representar também um desejo que deve estar presente no nosso coração. É como se nós falássemos da seguinte forma: o que tem na minha vida, Deus? O que tem na minha vida que não está alinhado, que não está identificado com a tua vida? O que tem na minha vida que está diferente da tua, Senhor? O que tem na minha vida que não demonstra que Deus está na minha vida? Eu quero saber, para que o teu nome seja santificado na minha vida. Qual que é dentro do meu jeito de falar, aquilo que não está identificado com o teu jeito de falar? O que tem dentro da maneira como eu uso o dinheiro, que não está alinhado com a maneira como o Senhor enxerga e usa riquezas, as riquezas que o Senhor criou? O que tem nas coisas que eu valorizo, nas coisas que são prioridade na minha vida, que não são valorizadas pelo Senhor, que não são prioridades para o Senhor? Senhor, eu quero saber, para que o teu nome seja santificado. Santificado seja o teu nome também representa, queridos, um pesar no coração. Um pesar quando a gente olha o mundo. Esse mundo que está tão distante de Deus. Santificado seja o teu nome representa um pesar pelo mundo que está caminhando de uma forma tão diferente da verdade e da vontade de Deus. Quando nós declaramos santificado seja o teu nome e olhamos para este mundo, nós percebemos, meu Deus, tem misericórdia, quantas situações, quantos lugares que ainda não provam a manifestação da santidade do teu nome. Que o teu nome seja santificado nesses lugares. É por isso que eu oro a ti, santificado seja o teu nome. Que eles conheçam o teu nome, aqueles que não conhecem ainda. Que eles se arrependam dos seus pecados. Que o teu Espírito possa bater na consciência de cada um deles. E eles sentirem o pesar de que aquilo que eles têm praticado está destruindo as vidas deles e afastando eles da tua presença. E que eles venham a querer mudar de vida. E que eles voltem para a tua vontade. Para que eles voltem para a tua presença. É tudo isso, meus irmãos, que significa quando nós dizemos santificado seja. O impacto não só do nome, mas também o impacto da santidade de Deus nas nossas vidas. Mas no meio de tudo isso ainda, tem uma outra coisa muito séria. A gente não deve confundir reverência com formalidade. Isso daqui é um outro erro que é muito comum as pessoas praticarem. Não entenderem que existe uma diferença quando estamos buscando a presença de Deus
que ter reverência na presença de Deus não é a mesma coisa do que ser formal na presença de Deus. A maioria das crenças religiosas que não são baseadas na verdade de Deus cria essa confusão na cabeça das pessoas. De que maneira? Cria um ambiente engessado, quadrado, de formalidade, parecendo uma linha de montagem. Todo mundo padronizadinho. E nessa organização formal das coisas, eles apresentam isso. Olha, você está vendo a reverência aqui na presença de Deus que acontece? E querido, deixa eu falar uma coisa. Às vezes formalidade pode ter reverência. Mas reverência nunca vai estar presa a formalidades. E as crenças religiosas adoram fazer confusão com esse tipo de coisa na cabeça das pessoas. A visão das crenças religiosas sobre Deus é de que Deus, Ele é um Deus impessoal. É uma visão formal de Deus. Qual que é a visão também que as crenças religiosas passam para as pessoas a respeito de Deus? Que Deus é uma coisa, não é uma pessoa. Ele é uma entidade energética invisível. E as pessoas acreditam, confundem tudo na cabeça delas a respeito de Deus e começam a achar que Deus é assim mesmo. As crenças religiosas fazem as pessoas acreditar que Deus, ele é intocável, ele é distante. Então, não acho que você pode assim estar na presença de Deus, não é assim bagunçado, avacalhado desse jeito. Não, tem que ter formalidade. Porque não é de qualquer forma que se pode interagir com Deus. E até as crenças fazem a gente acreditar que no fundo, Deus nem quer nenhum envolvimento com a gente. Ele só quer que a gente faça uns agrados para Ele, e Ele talvez dê umas bênçãos para a gente, e cada um segue seu caminho do seu jeito. Essa é a visão das crenças religiosas. Que não só fazem uma confusão, mas criando confusão na cabeça das pessoas, afastam as pessoas do verdadeiro Deus. Mas o Senhor Jesus, por outro lado, Ele nos ensina a nós nos dirigirmos a Deus de um jeito diferente. Como é que a oração começa? Pai Nosso. Uma coisa não pode ser chamada de pai. Alguém que é distante de nós, que não nos conhece, nós não podemos chamar de nosso. Porque nós só podemos chamar de nosso algo que está em contato conosco, algo que é próximo da gente. Não faria sentido Jesus nos ensinar a nos referirmos a Deus como Pai Nosso, se Ele fosse uma coisa distante, formal, que não se importa, que não quer nenhum envolvimento conosco. Mas quando Jesus, meu irmão, minha irmã, Ele abre esse espaço para nos ensinar, para nos encorajar, para virar uma chave na nossa cabeça, no nosso coração, quando nós pensamos em Deus. Querido, querida, não tenha receios de se referir a Deus, de se dirigir a Deus. E você pode, com paz, você não vai ser fulminado, não vai vir um raio dos céus que vai te queimar, você não vai diminuir a reverência, se você se referir a Ele, chamando Ele de Pai de nós, Pai Nosso. Portanto, quando Jesus fala para nós, você pode chegar, não tenha medo, você pode se dirigir a Ele como Pai, acabou a formalidade, porque agora Ele está dizendo, vocês são filhos, aleluia, junto comigo vocês são filhos. Quando Jesus nos ensina a nos dirigirmos a Deus, chamando Ele de Pai Nosso, acabou a distância.
Acabou a crendice. Acabou a religiosidade enganosa. Por quê? Porque Ele agora não é mais distante, Ele é próximo de nós. Ele nos vê, Ele nos conhece, Ele nos assiste, Ele está sempre pronto a nos ouvir. Ele está sempre pronto para te ouvir. O próprio Deus, se Ele fosse uma coisa, Ele não diria o que Ele disse pela boca do profeta: buscar-me-eis e me achareis. Um bloco de concreto não fala, você vai me achar. Só uma pessoa pode falar, você pode me achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, meus irmãos, pessoas que são verdadeiros discípulos de Jesus, pessoas que têm aprendido, vivendo em Cristo, a entrar na sua presença. Eu acho lindo aquela declaração da carta aos Hebreus, quando a palavra de Deus nos diz: portanto, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Você consegue visualizar o tabernáculo formal do povo no deserto? Havia o pátio, havia o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio eram alguns que entravam. No lugar santo eram pouquíssimos que entravam. No Santo dos Santos era um só, uma vez por ano, e tinha que estar na linha. Senão até esse único que entrava, sobrava para ele também. Aí Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele pega o seu sangue, destrói esse véu que faz separação e fala: agora está aberto, vem todo mundo que crê, vem todo mundo aquele que deseja conhecer a presença. Ninguém mais vai ser fulminado quando entrar no lugar santíssimo. Jesus abriu o véu, um caminho foi aberto pelo corpo, pelo sangue de Jesus Cristo, e quem quiser chamá-lo de Pai, em nome do Filho, pode chamá-lo de Pai. Quem quiser ser próximo dele, em nome do Filho, pode ser próximo dele. Esses verdadeiros discípulos de Jesus são discípulos também porque eles entendem que o nosso Deus é um Deus verdadeiramente santo. E que, entendendo que Deus é um Deus santo, isso impacta as suas vidas. E estes são os verdadeiros discípulos, são aqueles que são impactados pela santidade de Deus. O nome santo de Deus, ele sempre vai repercutir dentro da gente. Não tem como nós termos contato, nós contemplarmos Deus e a sua santidade, e isso não mexer com a gente de alguma forma. Isso não despertar dentro de nós, não tem como isso não despertar dentro de nós um incômodo santo. Dá para chamar assim, um incômodo santo. Não tem como nós chegarmos na presença de Deus e ao contemplarmos a beleza, a grandeza, a glória, a bondade, a majestade, a santidade dEle, isso não mexer com a gente, e a gente, por exemplo, talvez bater no peito como aquela parábola do cobrador de impostos e dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Não tem como conhecê-lo profundamente e as nossas vidas ficarem do mesmo jeito. Portanto, sem julgar ninguém, à luz de tudo isso que o Senhor Jesus nos ensina por trás dessas palavras, nós podemos afirmar: uma pessoa que, se você pega uma fotografia da vida dela, um scanner da vida dela, de meses ou anos atrás, e ela diz que ela é uma discípula de Jesus, aí pega um retrato, um scanner da vida dela hoje,
e a vida dela está do mesmo jeito, não mudou nada, significa que essa pessoa, ela não tem conhecido profundamente a santidade de Deus. Porque se ela conhecesse a santidade de Deus, ela não conseguiria viver do mesmo jeito que vinha vivendo. Cada experiência que nós temos de contato com a presença santa, com o nome santo de Deus, isso vai mexendo em áreas da nossa vida. E há um tempo atrás eu estava conversando com um grande amigo e a gente estava falando algumas coisas nesse sentido. E Deus me deu uma palavra naquela conversa. E eu creio, meus irmãos, que às vezes, ao termos contato com a santidade de Deus, Deus vai levar a gente a voltar em áreas da nossa vida que já foram tocadas por Ele. E às vezes a gente vai chegar assim e falar, não, eu estou suci nessa área. Alguém vai chegar para mim ou para você e falar, querido, você precisa ter uma experiência de perdoar o seu próximo. Não, mas Deus já falou isso comigo. Eu me lembro, há meses atrás eu já liberei perdão. Eu sei, você já liberou perdão. Mas ainda existem alguns traços dessa falta de perdão que continuam alojadas no teu coração. Mas por que Deus está mandando a gente voltar nesse lugar que já foi tratado há tempos atrás? Porque agora é tempo de cavar mais fundo do que foi cavado anteriormente. Aquela área já foi mexida. Aquele terreno já foi vasculhado. Mas tem coisa no subsolo. Só foi mexido na superfície. Cava mais fundo, porque naquela mesma área provavelmente você achará coisas que agora, como você tem sido impactado pela santidade de Deus, agora você tem condições de cavar mais fundo e de enxergar coisas que lá atrás você não era capaz de enxergar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Essa é uma oração que nós fazemos a Deus, mas que muitas vezes parece que as nossas orações têm mais a ver com a gente mesmo do que com Deus. Em grande parte das vezes, o principal motivo para nós orarmos tem a ver com as nossas necessidades. Grande parte das vezes, o motivo que nos leva a juntar as mãos, dobrar os joelhos, fechar os olhos, ou não tem problema se você ora de olho aberto, não é olho fechado, olho aberto que determina se você está orando ou você não está. Às vezes a gente fala para fechar o olho, por quê? Para você não ver o outro aí coçando a orelha do teu lado e atrapalhar o teu momento com o Senhor. Só por causa disso, meu irmão. Só por causa disso, para você não se distrair com um mosquito que está rondando. Fecha o olho, às vezes vai ser melhor. Mas grande parte das vezes o principal motivo é porque a gente está com uma lista de necessidades. Eu preciso orar porque eu estou com um monte de coisa para resolver. Grande parte das vezes o principal motivo de nós orarmos é porque a gente está cheio de preocupações no nosso coração e a gente precisa que Deus dê um jeito nelas. Grande parte das vezes o principal motivo de nós orarmos é porque a nossa vida está pesada, com um caminhão de problemas para resolver, e a gente está quase enlouquecendo. Eu preciso parar, eu preciso orar. Mas quando a gente entende que Deus, Ele é santo, e que nós entrarmos na sua presença, às vezes, querido, preste bem atenção nisso, às vezes nós vamos entrar na presença de Deus cheios de problemas, é verdade. Às vezes nós vamos entrar na presença de Deus com um monte de preocupações, sim. Mas diante desse grande Deus, santo, maravilhoso, sábio, a gente vai acabar caindo na real. E ao contemplá-lo, a gente vai começar a contemplá-lo. E a gente vai começar a perceber, meu Deus, o Senhor é tão grande. O que são os meus problemas, Deus? O que são os meus problemas? Aí a gente começa a cair na real, meus irmãos, e perceber o que muitas vezes nos leva até a oração são problemas gigantescos, mas quando a gente está na presença,
a gente pega o tamanho dos nossos problemas e a gente percebe que o tamanho dos nossos problemas para o nosso grande Deus são uma brincadeira de criança. E talvez, ao sermos impactados pela santidade de Deus, nós vamos perceber que problemas são esses que estão me preocupando. O que são as minhas fraquezas diante do tamanho desse Deus, da santidade desse Deus? Por que eu estou mergulhado em crises, se quando eu chego diante desse Deus, olha como Ele é lindo, olha como Ele é maravilhoso, e estou eu aqui em crises? E muitas vezes isso é um espírito de orfandade que está presente no nosso coração. Somos filhos, mas nos comportamos como órfãos, como escravos. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vai chegar na presença de Deus, sim, cheio de preocupações, circunstâncias difíceis a lidar na nossa vida, mas chegando na presença dEle, a gente vai perceber: por que eu estou preocupado com o que os outros acham de mim? Olha o tamanho desse Deus. Olha a santidade desse Deus. Ele está olhando para mim. Ele está sondando meu coração. Ele me conhece. O que importa o que os outros acham ou deixam de achar a meu respeito? Diante da presença desse Deus santo, a gente começa a cair na real e a gente perceber: por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou tão abatido, tão desanimado? Meu Deus é santo. Está parecendo até, às vezes, que o nosso Deus é qualquer um. Às vezes, nós chegamos na presença de Deus e é como se o nosso Deus fosse pequenininho. Como se o braço do nosso Deus fosse curto, como se a força do nosso Deus fosse limitada, a sabedoria e o conhecimento dEle, a gente precisa avisar Ele sobre as coisas, a gente precisa comunicar Ele, a gente precisa explicar para Ele, porque talvez Ele seja um Deus que não entenda. Ele não é assim. Mas às vezes a gente trata Ele, desrespeitando a santidade dEle, como se Ele fosse assim, como se nós tivéssemos um Deus fraco. Num dos filmes da Marvel é dito isso, né? Deus fraco, pá, pá, pá. Eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Você pode desligar teu celular, por favor, tá bem? Eu gostaria de pedir, todos de olhos fechados, por favor, feche os seus olhos. Eu não vou inventar nada, eu não vou aprontar nada com você. Mas creia que é preciso que você feche os seus olhos. E que nesse momento você possa ter apenas a percepção da presença santa de Deus aqui nesse lugar. Gostaria de pedir que os irmãos colocassem uma canção que fala mais de ti e menos de mim, que ele cresça, por favor. Que você escute essa canção. Eu gostaria agora de deixar esse momento para você. Você está na presença de um Deus santo. Perceba essa presença. Eu gostaria de agora dar liberdade a você.
Se você quiser ficar sentado onde você está, você pode. Se você quiser se ajoelhar, você pode. Se você quiser se levantar, você pode. Se você quiser, nesse momento, abrir a sua boca, porque tem algo dentro de você que está abrindo uma percepção de Deus que você não tinha. Esse é o impacto da santidade de Deus dentro de você. Esse é o impacto do nome dele dentro de você. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. Pode baixar só um pouco. E você voltar a orar. Um homem de Deus, o pastor Martin Lloyd Jones, ele disse assim: todos nós deveríamos ser conhecidos pela nossa consumidora paixão, para que o mundo inteiro viesse a conhecer ao Senhor Deus como Ele verdadeiramente é. Se você entende isso, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de convidar você a abrir a sua boca em adoração agora. Você abrir a sua boca em adoração. E aquilo que tem sido revelado pelo Espírito dentro de você, você começar a colocar isso para fora agora. A santidade de Deus impactando você. Ele está presente aqui nesse lugar. Santificado seja o seu nome. Santificado seja o seu nome. Que sejamos impactados pelo teu nome. Santificado seja o teu nome em nossas vidas. Que o nome do Senhor seja santificado nas nossas vidas. Se você deseja ser salvo, ser salva nessa noite, aí onde você está, peça isso a Deus. Jesus, eu estou citando o teu nome e te peço, salva a minha vida pelo poder do teu sangue. O nome do Senhor seja santificado na sua vida, purificando você. O nome do Senhor seja santificado na sua vida. Diga isso ao Senhor: eu quero ter uma vida frutífera. Frutos. Eu quero que a minha vida seja um espelho da tua glória. Que o teu nome seja santificado na minha vida, no meu trabalho. Que o teu nome seja santificado nas vidas dos meus parentes, que ainda não foram impactados pela tua santidade. Você pode abrir a sua boca e você pode clamar: seja santificado o teu nome entre todas as pessoas, todos os povos, todas as famílias. Santificado seja o teu nome na nossa cidade. Santificado seja o teu nome neste nosso estado. Santificado seja o teu nome nesta nação. Clame a Ele, que o nome dele seja santificado na terra, em todas as estruturas e naqueles lugares aonde se vê pecado sendo praticado, aonde se vê maldade sendo praticada,
aonde se vê comportamentos cruéis, naqueles lugares aonde se vê traição, naqueles lugares aonde a mentira prevalece, você pode clamar: santificado seja o teu nome. Você pode ficar em pé, meu irmão, minha irmã. Por favor, fique em pé. Você pode abrir os seus olhos se você quiser. Levante suas mãos aos céus. Se você conhece essa canção, eu gostaria de convidar você a, junto com ela, você continuar em intercessão, um clamor ao Senhor. Mais de ti, menos de mim. Mais da tua vontade, menos da minha vontade. Mais da tua bondade e menos crueldade, menos maldade. Mais de ti. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Que o teu nome surta um impacto. Que o teu nome produza um efeito. Que o teu nome chacoalhe com todas as estruturas. Que o teu nome toque fundo na consciência das pessoas. Que o teu nome, ele venha virar a chave dentro das pessoas, transformando vidas. A começar em mim. A começar em mim. Que o teu nome seja santificado nas palavras que saem da minha boca. Mais de ti, mais de ti. Que o teu nome seja santificado na minha mente. Os pensamentos que não tem nada a ver contigo saiam da minha mente. Eu não quero pensar, eu não quero ter esses pensamentos que são mentirosos, que me pregam armadilhas. Eu não quero imitar o comportamento de pessoas que são diferentes do Senhor. Oh! Se você sabe, diga com fé, que ele cresça. Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, essa palavra deve estar sempre nos nossos lábios. Não se canse de dizer mais, 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 mais. Eu quero mais. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ser impactado pela santidade do teu nome. Mais. Eu não vou me cansar. Mais. Eu vou pedir para que o som seja zerado, só a igreja dizendo que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Você não precisa de uma canção, você tem uma canção dentro do seu coração. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que
Tem mais, irmãos. Tem mais. A santidade do nome dele pode impactar mais fundo ainda na sua vida. Eu percebo isso. O pior medo de uma pessoa. Todo medo é maligno. A Bíblia diz isso. Mas o pior de todos os medos é o medo de perder o controle da sua vida, para que o Espírito Santo tenha o controle da sua vida. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Há pessoas aqui que estão paralisadas pelo medo de entregar o controle da sua vida ao Espírito Santo, para serem tocadas, impactadas mais profundamente pela santidade do seu nome. Querido, querida, creia nas promessas de Deus. As promessas dele são de paz e não de mal. As promessas dele são de segurança, de um futuro. O Espírito Santo nunca te pregaria armadilhas. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais. Contemple a santidade do seu nome. Peça a Ele: Senhor, toca mais fundo na minha vida. Toca mais fundo na minha vida, Pai. Eu quero ser impactado mais profundamente pela Tua santidade. Eu não quero continuar sendo a mesma pessoa. Ah, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais. A santidade do nome do Senhor está abrindo olhos, está tirando escamas, cortinas de olhos. A santidade do nome dEle está incomodando maus hábitos. A santidade do nome dEle está mexendo aqui com comportamentos que ninguém sabe o que você faz no escuro, escondido, mas Ele sabe. E Ele marcou esse encontro aqui para que o nome dEle seja santificado na sua vida. Não tenha medo de expor a sua vida e orar com toda a sua fé. Santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Oh Deus. Pai Santo, em nome de Jesus,
seja derramado, Pai, sobre cada vida. Não somente aqui nessa casa de oração, nesta noite, mas ao deitar e no mais profundo sono, nada pode impedir o Senhor de visitar corações. Seja através de sonhos, seja através de um incômodo, de um chamado na madrugada à oração. E amanhã, durante todo aquele dia, e na terça-feira, e na quarta-feira, e na quinta-feira, e na semana que vem, e no mês que vem, e nos próximos meses, oh Senhor, as marcas que estão sendo colocadas em cada coração, continua impactando, continua impactando, continua impactando, mais, Pai, que o Teu nome seja santificado em cada vida aqui nesse lugar. Eu vejo lares aqui que precisam desesperadamente serem impactados pela santidade do nome do Senhor. Não é possível duas pessoas, duas vidas. Oh Senhor, vai mexendo com hábitos, vai mexendo com rotinas, vai mexendo com agendas. Há coisas que fazem parte da sua vida até aqui e nunca fez mal a ninguém, mas a partir de hoje, a santidade do nome do Senhor impactando o seu coração, Ele está falando a você: filho, filha, isso não cabe mais na sua vida, isso não serve mais para você, para o que eu tenho para você neste tempo, isso não cabe mais no seu viver diário. Permita que o nome dEle, que a santidade do nome dEle venha impactar mais profundamente a sua vida. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro isso sobre a sua casa. Eu declaro isso sobre os seus dias. Eu declaro isso sobre o seu caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.